Boa tarde. O nosso tema de estudo hoje será câncer na visão espírita, um termo tanto delicado, né? E para tanto, rogamos auxílio e inspiração dos amigos espirituais para que os nossos minutinhos de estudo nos sejam os mais proveitosos possíveis. Buscai primeiro o reino de Deus, porque tudo mais vos será acrescentado. Essas palavras de Jesus estão registradas em Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus, porque tudo mais vos será acrescentado. A maioria das pessoas ainda não compreendeu o significado e a profundidade dessas palavras do nosso Mestre Jesus. E o dia em que os homens compreenderem essas palavras e realmente as vivenciarem, todas as doenças desaparecerão da face da terra, inclusive o câncer. Antes de iniciarmos o nosso estudo de forma mais específica sobre o câncer, se faz necessário fazermos uma rápida revisão em relação à dinâmica das doenças de forma geral. Para nós, espíritos eternos, viajantes do tempo e do espaço, espíritos que estão em processo evolutivo e em sucessivas encarnações sobre a Terra, ou até sobre outros planetas. Sabemos que muitos de vocês já conhecem bem como ocorre essa dinâmica, a dinâmica da saúde e da doença. Mas há também pessoas que estão chegando a casa agora recentemente, né? Ou até aqueles que estão vindo pela primeira vez hoje. E em respeito a essas pessoas, então, vamos fazer uma rápida revisão para que todos consigam compreender o estudo que será elaborado hoje. É muito importante que esses minutinhos sejam proveitosos para todos. Então, peço a paciência e a caridade daqueles que já conhecem bem isso, para repassarmos essas noções para os que estão chegando hoje, para os que estão chegando mais recentemente. Bem, então é preciso que nos perguntemos: qual é a origem das doenças que tanto nos afligem e castigam o nosso corpo físico? Todas as doenças, como muitos de vocês já sabem, todas as doenças, sem exceção, têm sua origem no espírito, no ser. No espírito, na alma, né? A alma que está, o espírito que está encarnado naquele corpo, que pensa, que sente, que age, que reage e que interage com as criaturas à sua volta. Então, na verdade, não existe doença, existe doente. Doente é a alma que ainda não aprendeu a amar, a alma que ainda não aprendeu a vivenciar o amor e manifesta essa sua dificuldade através dos inúmeros atos de desrespeito que comete continuamente em relação a outras pessoas ou em relação a si mesmo. Esse desrespeito começa lá no pensar e no sentir, já que as ações, as reações são sempre consequência disso. São consequência do que nós pensamos e do que nós sentimos. O corpo doente, então, é sempre consequência de uma alma doente, de um espírito doente, que impregna seus vários corpos, porque nós não temos só esse corpo físico, nós temos outros corpos. E esta alma doente impregna seus vários corpos com a energia tóxica, com a energia desequilibrada, que é proveniente dessa sua dificuldade de amar, que é proveniente desses inúmeros atos desrespeitosos que ainda cometemos no nosso dia a dia. E o perispírito, então, lembrando que perispírito é o corpo do espírito, né? É o envoltório semifluídico que dá ao espírito uma forma, uma aparência e mostra o que nós realmente somos. O perispírito reflete a nossa essência, reflete o que somos realmente. E esse
envoltório semifluídico, que se chama perispírito, ou corpo do espírito. Ele é também bastante desequilibrado pelas nossas emoções, pelos nossos pensamentos, pela nossa conduta equivocada, pela nossa conduta ainda tão pobre de amor. Então, este perispírito, desequilibrado energeticamente, aviltado na beleza que lhe é originariamente peculiar, transmite para o corpo físico, célula a célula, as toxinas que são originárias da nossa mente. Importante salientar que muitas doenças que nós desenvolvemos hoje não têm sua origem na existência atual, mas são heranças mórbidas, são uma herança mórbida que nós trazemos de nós mesmos, que nós herdamos de nós mesmos. Lá em existências passadas, como consequência, mais uma vez, dos nossos equívocos, né? Das nossas posturas equivocadas, da nossa falta de respeito, da nossa falta de amor e de auto-amor, provocamos desequilíbrios energéticos no nosso perispírito, e esses desequilíbrios persistem até a existência atual, precisando ser drenados, expurgados para o corpo físico, para que então o perispírito possa reequilibrar-se energeticamente. Então há doenças que nós trazemos lá de existências passadas, que nós construímos, que nós produzimos lá em existências passadas, e agora nesta existência serão expurgadas para o corpo físico. E há outras doenças que nós não herdamos do nosso passado, doenças que nós não precisaríamos desenvolver na vida atual, mas nós as desenvolvemos por conta, mais uma vez, dos equívocos que nós cometemos constantemente. Então, as nossas doenças se dividem entre esses dois grandes grupos, vamos dizer, aquelas que são originárias do nosso passado, mas que foram construídas por nós, e aquelas que não tínhamos, não possuíamos quando reencarnamos, mas fomos construindo no nosso dia a dia, a partir da nossa falta de atenção, nossa falta de cuidado, de zelo, né, em relação às criaturas que nos cercam, e falta de zelo em relação a nós mesmos. Então, resumidamente, essa é a etiologia das doenças em geral, mas é preciso ficar bem claro que todas as doenças têm como responsabilidade o espírito que é o dono daquele corpo, o espírito que está usando aquele corpo. As doenças que nos afligem hoje não são provocadas por outras pessoas, não são culpa de outras pessoas, porque nós temos o triste hábito ainda de jogar a batata quente no colo do outro. Eu estou doente por culpa do meu marido que me atazana. Eu estou doente por culpa da minha sogra, do meu chefe, do meu vizinho. Sempre jogando a culpa para uma outra pessoa. Não existe culpa, existe responsabilidade. E a responsabilidade é só nossa. Porque cada um é, obviamente, responsável por aquilo que faz conosco, que faz para nós. Mas só nós somos responsáveis pela forma como reagimos. O que aquilo pode fazer comigo? O que aquilo faz comigo? O que a atitude do outro faz comigo? O que ela provoca em mim? Só nós somos responsáveis por isso. Agora sim, conhecida essa dinâmica geral da doença, podemos afunilar o nosso estudo e começarmos a falar um pouquinho mais sobre o câncer. Mas, já que somos espíritos encarnados, já que estamos usando um corpo físico, assim como o nosso corpo usa roupas, então vamos começar o nosso estudo falando um pouquinho sobre o câncer a nível físico. O que é o câncer a nível físico? Câncer não é uma doença, mas é um nome dado a um conjunto de doenças que possuem características comuns. No câncer, ocorre reprodução acelerada das células
que perdem a sua diferenciação e a sua funcionalidade. Isto é, elas deixam de ser como elas eram inicialmente e, ao se diferenciar, ao perder a sua diferenciação, ao se tornarem células diferentes, elas não conseguem mais exercer a sua função, perdem a sua funcionalidade. Elas, propriamente ditas, não fazem mal algum. A célula cancerígena, a célula neoplásica, é uma célula inerte, uma célula inútil, mas ela se torna bastante prejudicial porque ela vai adentrando, ocupando o espaço das células saudáveis. E ao ocupar o espaço das células saudáveis, ela impede que essas células saudáveis exerçam a sua função. E por isso, então, a nossa medicina costuma dizer que a célula cancerígena é uma célula intrusa. Ela se mete onde ela não foi chamada, né? E evita, impede que as células saudáveis possam ali chegar e exercer a sua função. Quanto mais indiferenciada se tornar a célula, isto é, quanto mais diferente ela se tornar daquilo que ela era na sua origem, quanto mais longe ela ficar da sua origem, mais grave será o câncer. Nos tumores benignos, a multiplicação celular é bem mais lenta, muito mais lenta do que nos tumores malignos. O tumor benigno é autolimitante e as células mantêm a sua funcionalidade, isto é, elas continuam exercendo a sua função. Já no tumor maligno, a reprodução celular é muito rápida e as células perdem a sua funcionalidade, não conseguem mais exercer a sua função. Então, resumidamente, bastante resumida, isto é o câncer a nível físico. E agora, vamos começar a fazer o link, né, a união entre a visão física, entre a explicação física e a explicação espiritual. Sob a ótica espiritual, vamos começar vendo o que são células. Porque se a base do câncer está na reprodução acelerada, desgovernada das células, a primeira coisa que precisamos fazer é entender o que são células sob a ótica espírita. E quem nos responde a essa pergunta, o que são células sob a ótica espiritual, quem nos responde a essa pergunta é um espírito já bastante conhecido de muitos de nós, que é o espírito André Luiz. E na obra Evolução em Dois Mundos, no livro Evolução em Dois Mundos, psicografado por Chico Xavier, o espírito André Luiz nos explica que células são animáculos infinitesimais domesticados. Interessante, né? Animáculos infinitesimais domesticados. Vamos entender melhor. Animáculos por quê? Porque são serizinhos unicelulares. São células vivas. São seres unicelulares, mas são seres. São animaizinhos unicelulares. Animáculos. Infinitesimais. Porque são muito pequenininhos, não podem ser vistos a olho nu. Precisamos de um microscópio para enxergá-los. Aí tudo bem. Mas domesticados. Nunca me ensinaram que as células são domesticadas. Lá no ensino médio, na faculdade, em nenhum lugar me ensinaram que as células são domesticadas. Sim, as células são domesticadas. Elas não têm vida própria no sentido de se mandarem. Elas não fazem o que elas querem, o que elas decidem. Elas são domesticadas. Por quê? André Luiz explica. Porque elas aguardam instruções e atendem às instruções que lhes organize a estrutura e a função. Elas aguardam e atendem às instruções que lhes organizem a estrutura e a função. Ah, eu vou fazer isso, porque o chefe está mandando. Eu vou trabalhar assim ou assado, porque o chefe está mandando. E quem lhes envia estas instruções? Estas instruções vêm do perispírito, que está unido ao corpo físico, célula a célula. Mas
Quem comanda o perispírito é o espírito, dono daqueles corpos, dono daquele perispírito e dono daquele corpo físico. As ordens partem sempre do espírito, de nós. Então, as células atendem aos comandos, às ordens, às orientações que nós lhes enviamos constantemente, mesmo que inconscientemente. Nós podíamos estar fazendo isso de forma consciente. É um poderoso mecanismo terapêutico que poderíamos estar usando. Poderíamos estar sendo já médicos de nós mesmos, enviando comandos mentais, ordens mentais para as nossas células. Mas, por não sabermos como fazer isso, por não conhecermos esse grande poder que possuímos, nós não fazemos isso. Mas não é só o comando mental, eu quero que você se divida direitinho, que você não se reproduza mais da conta, não é só isso. Além desse comando mental, é o comando, há que haver o comando do amor, o comando da energia benéfica, da energia salutar, do amor, a começar pelo amor por si mesmo, para que depois esse amor possa se estender a outras pessoas. Respeito por si mesmo, zelo por si mesmo. Não adianta eu dar comandos mentais para a minha célula se eu não cuido de mim, se eu não me amo, se eu não zelo por esses corpos todos que eu possuo. Então, no câncer, as células estão desorientadas. Na visão espiritual, células cancerígenas são células desorientadas, por terem sido mal orientadas pelo perispírito, ou seja, pelo espírito. Essa desorientação celular tem sua origem no passado ou no presente? Já respondemos parcialmente a essa pergunta antes. As duas situações podem ocorrer. Podem, inclusive, acontecer as duas situações numa mesma encarnação. Dizem que o raio não cai duas vezes na mesma casa. Isso é uma falácia. Cai sim. Nós podemos reencarnar, já trazendo no nosso perispírito o câncer previamente determinado. O câncer que nós herdamos de nós mesmos lá de existências passadas, como nós já vimos antes. E aí, esse câncer se manifesta, se somatiza, ele é tratado, ele é curado. Que bom, conseguimos obter sucesso frente a essa luta contra o câncer. Muitos anos depois, 20 anos depois, 30 anos depois, desenvolvemos outro câncer, que não tem nenhuma ligação com aquele primeiro. Não é metástase. É um câncer novo. E esse segundo câncer não estava planejado. Não havia planejamento reencarnatório para que ele ocorresse. Ele ocorreu como consequência dos nossos atuais desatinos, dos nossos atuais atos de desrespeito, da nossa conduta atual muito equivocada. Porque, como nós já vimos antes, existem as doenças que nós produzimos em existências passadas e as que nós construímos na existência atual. Então, essa desorientação celular que dá origem ao câncer pode ter sua origem, sua causa lá no passado como no presente. Todas as atitudes de desrespeito e de agressão que cometemos em relação ao próximo são, na verdade, uma autoagressão. Antes de agredirmos o outro, estamos agredindo a nós mesmos. E agredir, quando fala-se em agressão, isso vai muito além de uma agressão física ou de uma agressão verbal. Nós podemos, infelizmente, constantemente agredirmos o outro com o pensamento, com o sentimento, com atitudes suaves que nos passam desapercebidas, coisas que a gente nem percebe que está fazendo, porque para nós aquilo é tão normal, mas nós estamos constantemente agredindo o outro com esses nossos hábitos, e esta é, na realidade, uma autoagressão que pode deflagrar inúmeros processos patológicos, inclusive o câncer. Importante compreender que a genética espiritual precede a genética
física, a genética material, a genética do corpo físico. Então, quando temos lá de existências passadas uma pré-determinação perispiritual para que venhamos, no nosso futuro corpo, desenvolver um câncer, nós herdamos os genes, ou o gene dos nossos pais biológicos, dos nossos avós, né? Herdamos os chamados oncogenes. Mas esta herança só ocorreu porque nós tínhamos necessidade desses genes. Então nós não herdamos o oncogene dos nossos genitores por obra do acaso, por obra do azar, ou porque Deus se esqueceu de nós. Só herdamos porque nós tínhamos necessidade de desenvolver aquela doença que já estava previamente determinada no nosso perispírito e que foi provocada por nós, é de nossa responsabilidade, né? Foi provocada por nós lá em existências passadas. E mais uma vez, nós com grande frequência nos colocamos como vítimas dos genes, né? Porque eu tive o azar de herdar esse gene dos meus pais, os meus irmãos não herdaram. Não há azar, não existe acidente genética na genética espiritual. A genética espiritual é perfeita. Se dentre vários filhos só eu herdei aquele gene, é porque só eu tinha necessidade de herdá-lo e de vir no futuro a desenvolver aquela doença. São as heranças mórbidas que nós herdamos de nós mesmos. Bem, mas é bem interessante sabermos que o fator genético não é determinante para o desenvolvimento de um câncer. É muito bom sabermos disso, porque isso nos dá um poder sobre a nossa vida, ainda maior, né? Sabermos disso. Para que um oncogene venha a se manifestar e realmente desenvolver um câncer, é preciso que haja algo chamado fator desencadeante. Sem fator desencadeante não tem câncer. Nem o gene pode provocar um câncer se não houver o fator desencadeante. Porque é o fator desencadeante que acorda o gene. Ei, acorde, está na hora de você provocar um câncer. Se ninguém vai lá sacudir o gene, se ninguém acorda o gene, ele continua lá, dormindinho, bonitinho, e não tem câncer. Então, não é determinante que uma pessoa venha a desenvolver câncer, mesmo que ela seja portadora de um ou mais oncogenes. Em relação ao fator desencadeante, há 3 situações possíveis. A primeira é quando a pessoa possui a predisposição genética, possui o gene do câncer, e se expõe a fatores desencadeantes. Aí não tem jeito, vai desenvolver câncer. A segunda situação possível é quando ela tem predisposição genética, mas não se expõe ao fator desencadeante. Como nós acabamos de ver, neste caso, ela não vai desenvolver câncer. E a terceira situação ainda possível, e essa é que pega mais para a gente, é quando a pessoa não tem predisposição genética, não herdou nenhum genezinho do câncer, mas se expõe a fatores desencadeantes de forma ostensiva ou prolongada. E neste caso, ela tem câncer. Mesmo sem gene do câncer, eu posso ter câncer? Pode. Pode, que a possibilidade é bem grande, porque a epigenética, que é o ramo da genética que estuda a manifestação dos genes, os fatores que interferem na manifestação dos genes, a epigenética nos esclareceu agora, há pouco tempo, que apenas 5% dos casos de câncer possuem fator genético, possuem predisposição genética. Apenas 5%. Os outros 95% dos casos não possuem predisposição genética. Aquelas pessoas não possuem no seu genótipo o gene ou os genes para o câncer. Em qual daqueles 3 casos o espírito tem responsabilidade? Em todos. Em todos os casos nós temos responsabilidade. Então, apenas 5% dos casos de câncer tem componente genético, deixando claro que outros fatores, né, são grandemente responsáveis
pelo assustador número de casos da doença nos últimos anos, a ponto de o câncer já ser chamado de a doença do século XXI. E a OMS, a Organização Mundial da Saúde, destaca que a doença está crescendo em ritmo alarmante e alerta para a necessidade de implementação urgente de estratégias de prevenção para mudar este quadro. Estratégias urgentes de prevenção para mudar esse quadro. Muito bom, mas é uma pena que a OMS não considere a verdadeira causa do câncer quando fala dessas estratégias de prevenção. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, não considera o espírito, que é a verdadeira etiologia desta e de todas as doenças. E ela ainda alerta para o fato de que nos próximos 20 anos deve haver um aumento de 57% nos casos de câncer. Então, vejo que a situação é bastante delicada e é urgente tomarmos conhecimento, nos conscientizarmos das verdadeiras causas da doença, para, quem sabe, ainda conseguirmos mudar esse quadro que parece que será catastrófico. Bem, então, a segunda situação é quando o câncer não faz parte do projeto reencarnatório, não foi construído em existências passadas, nós não precisávamos desenvolvê-lo na vida atual, não precisávamos passar por essa experiência tão triste, tão difícil, né? Mas, mesmo assim, ele acontece. A explicação para esse fato já foi mencionada anteriormente, nos casos em que não há predisposição genética ou espiritual, e quando falamos em predisposição genética, seria mais correto falarmos em predisposição genética e espiritual, porque a predisposição genética só existe porque existe predisposição espiritual, né? E nesses casos, o câncer se desenvolve mesmo sem a predisposição genética porque houve exposição acentuada ou prolongada a um ou mais fatores desencadeantes. Bem, estamos falando tanto nesses tais fatores desencadeantes, eles são tão importantes, até mais importantes, muito mais importantes que os genes. Então vamos ver quais são, afinal, esses fatores desencadeantes que podem nos levar a um câncer, né? Alguns deles, alguns fatores desencadeantes, são bastante conhecidos da nossa medicina, da medicina terrena, como a radioatividade, a radiação solar, o tabagismo, o alcoolismo, os agrotóxicos, hábitos alimentares, medicamentos, alguns vírus, como o HPV, etc. Então, esses são os fatores desencadeantes bastante conhecidos e enunciados pela nossa medicina. Mas há outros fatores desencadeantes igualmente importantes e até mais importantes e mais danosos que, infelizmente, não são considerados pela medicina terrena. E quem nos explica que fatores desencadeantes são esses? São alguns espíritos, amigos nossos, né, bastante conhecidos nossos mestres já de longos anos, né? Entre eles, novamente, o espírito André Luiz, novamente no livro Evolução em Dois Mundos, psicografado por Chico Xavier. André Luiz explica em relação a esses fatores desencadeantes do câncer. Perturbações e prejuízo dos outros plasmam nos tecidos fisiopsicossomáticos que nos constituem o veículo de expressão é o corpo físico. Determinados campos de ruptura na harmonia celular, desarticulado, pois, o trabalho sinérgico das células, neste ou naquele tecido, aí se interpõem as unidades mórbidas, como as do câncer. Vou reler. Perturbação e prejuízo dos outros. Quando eu agrido o outro, quando eu desrespeito o outro, quando eu não consigo amar o outro, tratar o outro como eu gosto de ser tratado. Perturbações e prejuízo do outro.
plasmam nos tecidos físico-psicossomáticos que nos constituem o veículo de expressão, plasmam no nosso corpo físico determinados campos de ruptura na harmonia celular. Ruptura na harmonia celular. As células não conseguem mais trabalhar como elas deveriam, como elas vinham trabalhando até então. Desarticulado, pois, o trabalho sinérgico das células nesse ou naquele tecido, diferentes órgãos e tecidos podem ser afetados por isso, aí se interpõem as unidades mórbidas, as doenças, como as do câncer. Sempre que desrespeitamos o outro, sempre que o agredimos, na verdade estamos agredindo a nós mesmos. Esta autoagressão se traduz em diversas patologias, entre elas o câncer. O Espírito Dias da Cruz, no livro Vozes do Grande Além, também psicografado por Chico Xavier, em 1957, faz pouquinho tempo, né? Só em 1957. Eu não era nem nascida em 57, e ele já estava ensinando isso. Em nossas crises, o Espírito Dias da Cruz explica, em nossas crises de revolta e desesperança, maledicência e leviandade, provocamos sobre nós uma tempestade magnética, isso é energia, isso é inclusive física quântica, né? Provocamos sobre nós uma tempestade magnética que nos desorganiza o veículo de manifestação. Toda a violência praticada por nós contra os outros significa dilaceração em nós mesmos. Além da agressão aos outros, além do que fazemos aos outros, né, nossas emoções, nossos pensamentos, nossos sentimentos são também grandes fatores, fortes fatores desencadeantes dos processos patológicos, como o câncer. E dentre todas as emoções possíveis, as que guardam mais profunda relação com o câncer são a mágoa e a culpa. Porque a culpa nada mais é do que a mágoa em relação a si mesmo. Espírito que se sente culpado é um espírito que está profundamente magoado consigo mesmo. Então, quem está em profunda relação com o câncer é a mágoa. Seja a mágoa em relação ao outro ou a mágoa em relação a mim mesmo. A mágoa, como o próprio nome diz, é uma má água. É uma água pútrida, uma água tóxica, com a qual nós envenenamos todas as nossas células. Por trás da mágoa e da culpa está sempre quem? O orgulho. O orgulho ferido. A falta de humildade. E aos pouquinhos a gente vai entendendo que todas as patologias, todas as doenças, muito antes de serem processos físicos, né, de serem patologias físicas, são patologias morais. Na etiologia, na causa de todas as doenças físicas, está um probleminha moral. Joana de Ângeles, o espírito Joana de Ângeles, no livro Florações Evangélicas, psicografado por Divaldo Pereira Franco, nos diz muito claramente: a mágoa é um câncer moral que está na etiologia do câncer físico. Mais claro que isso é impossível, né? A mágoa é um câncer moral, está na etiologia, está na causa, na origem do câncer físico. E aí compreendemos por que o perdão e o auto-perdão estão entre os remédios mais importantes receitados pelo Mestre Jesus. Bem, quanto maior a lesão perispirítica, quanto maior a lesão lá no nosso perispírito, isto é, quanto mais desequilibrada for a nossa conduta, né, quanto mais distante do amor for a nossa postura, amor e auto-amor, mais grave será a manifestação da doença, a manifestação do câncer. Atitudes e posturas menos graves podem dar origem a tumores benignos, né? Mas que quando surgem, quando descobrimos que somos portadores de um tumor benigno, ele já deve nos servir de alerta. Opa, alguma besteira eu fiz. Ou nessa existência, ou na existência passada, alguma coisinha errada eu fiz.
Então, que ele já nos sirva de alerta para fazermos uma autoanálise e, quem sabe, iniciarmos prontamente uma reforma para que coisa pior não venha nos acontecer. Para que depois daquele tumor benigno, daqui a uns anos, não venhamos a descobrir que somos portadores de um tumor maligno, porque a nossa conduta não foi alterada. Também pode acontecer que o tumor maligno, que estava previamente determinado lá na nossa reencarnação, tenha sido alterado para um tumor benigno por conta do nosso esforço, da nossa conduta no bem, na nossa vontade de autossuperação, na nossa vontade de tratarmos os outros como somos tratados, no nosso esforço de vivenciar o amor. Então, os nossos genes podem ser e são constantemente alterados. Não é que os genes sejam alterados, eles não, mas a sua manifestação é constantemente alterada pela nossa conduta, tanto para melhor como para pior. Então, podemos sim reencarnar com um oncogene, que a princípio determinaria, né, o desenvolvimento de um tumor maligno, mas nós, que já estamos atentos e preocupados em sermos pessoas do bem, alteramos aquela manifestação genética, e quando o gene se manifesta, o tumor que ele provoca não é mais um tumor maligno, já é um tumor benigno. Nós somos poderosos, muito mais poderosos do que imaginamos. Pena não termos conhecimento, consciência desse poder, e pior ainda, usarmos este poder para o lado negativo, nos auto-prejudicando. Somos como aquele motorista que pega um carro sem saber dirigir. Pode fazer muito estrago, né? Então, como se explica e por que acontece isso? Por que os nossos genes, a sua manifestação pode ser alterada para algo melhor, para algo mais suave, algo mais brando? Porque, como o apóstolo Pedro também nos ensinou, só o amor pode apagar uma multidão de pecados. Os nossos erros do passado e os desequilíbrios provocados por eles podem ser neutralizados ou pelo menos suavizados pela nossa disposição e nosso esforço em amar. Como se explica o surgimento do câncer em crianças, muitas de tenra idade? Como é possível que tumores malignos sejam detectados ainda em fetos, lá na vida intrauterina, crianças que ainda nem nasceram? Crianças que ainda nem reencarnaram. Como é possível isso? Reencarnaram sim. Mesmo estando lá na vida intrauterina, a reencarnação delas já se iniciou. Porque a reencarnação se inicia no momento em que o espermatozoide entra no óvulo, no momento da fecundação. E a partir daí, os dispositivos kármicos já começam a atuar. Eles não perdem tempo. E esse espírito que agora se manifesta, que agora se apresenta para nós no corpinho de uma criança, às vezes da mais tenra idade, na verdade é um espírito milenar que já viveu muitas vezes sobre a Terra, já tem toda uma bagagem, toda uma história de vida, e ele traz também, lá na sua bagagem perispiritual, lá no seu perispírito, os desequilíbrios provocados por ele próprio em existências passadas. E chega uma hora em que o espírito não aguenta mais viver com esses desequilíbrios, com o seu perispírito doente. E ele se vê ávido por se livrar daquilo, por se livrar daquele desequilíbrio energético que não permite a ele ser feliz, ser livre, ser alegre, ser ele mesmo. E há também, além dessa questão perispiritual, da qual ele quer se livrar, quem não quer saúde? Todos nós queremos saúde, né? Há também a questão consciencial. Esses espíritos trazem na consciência a responsabilidade dos atos cometidos. E eles querem também quitar essa dívida que eles compreendem que têm perante os outros, perante o universo, perante a vida, perante Deus. E expurgar, drenar para o corpo físico aquele desequilíbrio, viver essa experiência tão difícil do câncer, é uma forma que eles encontram
de ficar em paz consigo mesmos, de quitar a dívida, não com o outro, mas quitar a dívida consigo mesmos. Quando nós entramos no cheque especial, nós não ficamos ávidos para nos livrarmos daquela dívida? A gente só consegue dormir em paz de novo quando finalmente quita a dívida, né? O espírito acontece mais ou menos isso. E esses espíritos que reencarnam já sabendo que viverão a difícil experiência do câncer, muitas vezes ainda na época infantil, da infância terrena, né? Esses espíritos são espíritos valentes, são espíritos corajosos, espíritos fortes, que devem servir para nós como exemplo, exemplo de fé, exemplo de confiança, exemplo de amor no Pai, exemplos de sentimentos que muitas vezes faltam para nós. Porque eles sabem que apesar de viver aquela experiência tão difícil, depois daquilo vai ficar tudo certo. Eles sabem que estão caminhando para algo muito melhor. E as nossas expiações só ocorrem quando Deus percebe que nós estamos preparados para aquilo. Nunca nos é imposta uma expiação para a qual nós não estamos preparados ainda. É aquela velha história. A nossa cruz tem o peso exato que nós podemos suportar. Nossa cruz não é mais pesada do que a nossa força. Então, esses espíritos já alcançaram a força necessária para viver a experiência do câncer e se livrar dessa chaga que os atormenta, para livrar-se desse peso na sua consciência. Muitos de nós ainda não vivenciamos a experiência do câncer porque não estamos ainda preparados para isso. Ainda não temos a fé necessária, a confiança em Deus necessária. Ainda não temos a força necessária para vivenciar isso. E no futuro, talvez, venhamos a vivenciá-la quando chegar a nossa hora. Então, são espíritos valentes que reencarnam sabendo que vão encarar um processo de libertação. Libertação e renovação. Praticamente um renascimento. E os pais que recebem esses espíritos, né, essas crianças que desenvolvem câncer, são pais especiais também, porque assumiram aquela missão. Ou porque tem algum vínculo com aquela patologia, com aquele desequilíbrio energético que provocou aquela patologia, e tem ali agora a chance de quitar essa dívida perante si mesmos, né, e perante Deus. Ou assumiram aquela missão simplesmente por amor àquele espírito. Ele precisa vivenciar a experiência do câncer, ele precisa expurgar esse desequilíbrio energético para o seu perispírito. Então, como ele vai ficar muito melhor depois disso, como isto é para o bem dele, eu aceito viver essa experiência com ele. Pode vir, serei sua mãe, serei seu pai e não sairei do seu lado, nem por um instante. Então, ou é expiação, quer dizer, estamos também quitando algo que estava pendente em relação àquele espírito, ou é missão, é por amor, puro amor. Então, as neoplasias, os cânceres, não são, portanto, castigos divinos, de forma alguma. Ainda há quem encare a doença em geral e o câncer de forma especial como um castigo. Não há castigo. Castigo é a invenção do homem. O câncer não é castigo divino, não é golpe do azar. São processos de construção de uma nova estrutura espiritual, de um novo perispírito, um perispírito mais saudável, e também um processo de retificação perante si mesmo. Um processo de conquista da paz. Além da reconstrução da nossa estrutura espiritual, né? Da reconstrução do perispírito, há um objetivo ainda maior na existência do câncer? Sim. Câncer, como nós já mencionamos, é possibilidade de renascimento. É um convite à reflexão. Um convite a um mergulho para dentro de si mesmo. E raras, muito raras são as pessoas que vivem a experiência do câncer e não entram nesse processo de reflexão e de mergulho para dentro de si mesmo. Câncer é um convite à mudança de posturas.
avaliando as suas posturas antigas e quem sabe assumindo novas, né? Organizar o convite à organização de emoções, de sentimentos. É um convite para redefinirmos as nossas prioridades. É um convite para tomarmos decisões. Decisões que nos levem a uma vida muito melhor. Decisões que nos levem a uma vida de espíritos que somos, e não de homens terrenos como temos vivido. Decisões firmes em direção ao reino de Deus, para que então tudo mais nos seja acrescentado. Decisões que nos levem firmes para a vivência do amor, para que a partir disso tudo mais nos seja acrescentado, inclusive a saúde. E era isso que Jesus queria nos dizer há quase 2000 anos, e nós não entendemos até hoje. O reino de Deus, buscar primeiro o reino de Deus, para que então tudo mais vos seja acrescentado. Esse reino de Deus é vivência do amor, a começar pelo alto amor, para que dessa forma possamos exteriorizá-lo para as criaturas que nos cercam. E amar-se é muito mais fácil, muito mais simples do que imaginamos. Basta nas situações mais diversas nos colocarmos no lugar do outro. Como eu gostaria que essa pessoa falasse comigo, como eu gostaria que ela agisse comigo, como eu me sentiria se eu estivesse no lugar dela. Empatia, conseguir se colocar no lugar do outro. Respeito, tolerância, paciência. Tão fácil. Nós é que complicamos tudo. E na base dessa complicação toda está o nosso orgulho, a nossa prepotência, a nossa vaidade. Sempre precisando impor a nossa verdade, né? Que pode ser muito diferente da verdade do outro, mas ambas merecem igualmente ser respeitadas. Então, buscar primeiro o reino de Deus, aprenda a amar, porque tudo mais vos será acrescentado. Se uma nova postura não for adotada pelo Espírito, se não houver o nascimento de um novo homem, porque o que o câncer está nos mostrando, a doença geral, mas o câncer nos mostra muito forte, é que há necessidade de que o homem velho morra para que um novo homem possa nascer. Se isto não acontecer, são grandes as possibilidades de que haja uma recidiva do câncer. De que o câncer volte ainda na mesma existência ou numa existência futura. Não é um câncer novo, o mesmo câncer que voltou, porque aquela alma não se curou, ela não mudou a sua postura, ela não aprendeu o que o câncer tentou lhe ensinar. Aprender o que o câncer quer nos ensinar aumenta grandemente a possibilidade de cura do corpo. E se esta não for possível por falta de tempo hábil, a alma curada, com seu perispírito curado, alçará seu lindo voo para a liberdade, para a paz e para a felicidade. Porque nem sempre a medicina terrena consegue curar os corpos. Muitas vezes as pessoas desencarnam, os espíritos desencarnam como consequência de um câncer. Mas o mais importante não é isso. O mais importante é em que condições esse espírito está dando prosseguimento à sua jornada. Como ele está chegando lá no plano espiritual. E certamente ele estará chegando muito melhor, muito mais feliz do que ele era antes de desenvolver aquela doença. Então, apesar de que todas as informações nos trazem uma responsabilidade com a qual não imaginávamos, não sonhávamos, né? Sempre nos colocamos como vítimas do nosso corpo, e agora descobrimos que na verdade ele é a vítima, ele é a nossa vítima, porque nós lançamos para as suas estruturas as nossas toxinas, né? Com grande frequência. Então, apesar de sabermos agora que a nossa situação é delicada, mais delicada do que imaginávamos, porque saber que somos responsáveis é bem mais delicado do que imaginarmos que somos vítimas. Apesar disso, está tudo certo. Está tudo certo,
estamos todos caminhando para o melhor. Com ou sem processos patológicos, com ou sem câncer, estamos todos caminhando para o melhor. Deus cuida muito bem das suas ovelhas, do seu rebanho. Ele nunca perde uma ovelha, Ele nunca esquece uma ovelha. E Ele só permite que as suas ovelhas trilhem esse caminho pedregoso do câncer, porque Ele sabe que elas sairão desse caminho muito melhores, muito mais felizes e muito mais luminosas do que eram antes. Então não percamos nem por um segundo a nossa fé em Deus, a certeza de que está tudo certo e estamos todos caminhando para o melhor. Muito obrigado pela atenção. Boa tarde.